Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E já que hoje é meio de semana, o tema sempre tem que ser ameno. A gente reserva os temas ligados a namoro, casamento, relacionamentos, aquelas coisas mais tranquilas, né, para discutir. Se bem que o assunto de hoje não é nada tranquilo. Por quê? Não é segredo para ninguém que nos dias que nós vivemos, um dos maiores desafios para os líderes das igrejas evangélicas sérias é manter a juventude nos caminhos de Deus, né? Nos caminhos da palavra de Deus. Agora imagine a juventude que namora, né? Nós sabemos muito bem o que significa namorar nos tempos de hoje, aí fora e muitas vezes dentro da igreja também. Por isso, alguns líderes têm adotado algumas estratégias para evitar que os seus jovens acabem não resistindo às tentações da carne, principalmente quando expostos de maneira tão visceral a elas, como acontece nos dias de hoje, e namorando. Uma dessas estratégias é a de reduzir ao máximo possível o tempo de namoro, né? Namoros prolongados, obviamente, tendem a cair na fornicação. Então, o namoro deve ser reduzido o máximo possível para evitar que o casal perca a seriedade, né, com que encara a palavra de Deus, a santidade, as exigências bíblicas que para muitos cristãos não deveriam ser tão rígidas. Enfim, se você for ou se você é líder de alguma igreja evangélica, qual a estratégia que você acha mais conveniente para evitar que os jovens da igreja acabem transando antes da hora e com todas as consequências advindas disso que a gente conhece? Qual seria, por exemplo, o tempo ideal, na sua opinião, para um namoro cristão? Um namoro cristão sadio, sério, que culmine num casamento bom e feliz. Quanto deveria durar esse tempo? Imagine que seu filho ou sua filha, ou mesmo seu neto, sua neta, faça-lhe essa pergunta. Como cristão ou cristã, qual seria a sua resposta? E por quê? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, quero dar a você as boas-vindas e agradecer pela sua audiência. Lembrando que a Grade tem presentes para você que assiste ao Vejam Só. Só que eu tenho que sortear os presentes porque eles são muito poucos, né? Então, para você concorrer, vá lá à nossa enquete e vote. Ela está postada em nosso endereço eletrônico, que é o vejamsó.com.br. Votou na enquete? Tá tudo certo para os sorteios que nós vamos fazer hoje e no final da semana, tá bom? Então, nós trouxemos para falar desse assunto um líder do curso de noivos e uma pastora conselheira de casais. Vou começar pelas damas. Pastora Silvia Pietropaulo Marinho, ela é líder da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastora Silvia, seja muito bem-vinda. Paz e graça, pastor, tudo ótimo, graças a Deus. Onde fica a Comunidade Cristã? Fica na Estrada das Lágrimas, número 4159. É quase divisa com São Caetano do Sul. É a igreja do pastor Jorge Calil? Isso. O pastor Jorge Calil está lá conosco. Aliás, faz tempo que ele não vem. Não, será que ele brigou não com a gente? Veio, faz acho que mês passado. Não, é que ele vinha quase toda semana. Né? E sempre ele é conselheiro de casal com a esposa, né? Isso. A esposa não aparece aqui. E ela aconselha tão bem, viu? Pois é, mas ela não vem. Meu protesto. Eu acho que é ele que não deixa. Que ele é meio ciumento, não é não? Mas ele tem razão, né? Ela é tão linda, né? Não sei. Tá bom, pastora. Muito obrigado pela presença da senhora. Do outro lado, eu acho que estreando no programa Vejam Só, pela primeira vez, o irmão Rafael Gadelha. Ele é líder do curso de noivos da Igreja Batista do Povo e está no 3º ano do seminário. Paz e graça, irmão Rafael. Como é que vai, irmão? Paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Tive o privilégio de estudar ao lado do seu pai. Fizemos o seminário juntos. Né? Saudoso irmão Celso Gadelha.
Perfeito. E trabalhei ao lado da sua irmã aqui na RIT, Perfeito. né? A Aline. Bom, um ósculo santo para todo esse povo, para você Obrigado. também. Trago de todos também. Onde fica a Igreja Batista do Povo? Ali na Vila Mariana, na Avenida Domingos de Moraes, 1100. Aliás, uma igreja que foi fundada pelo pastor Ernesto Nini, né? Perfeito. Já completou 100 anos. 102 anos. 102 anos. Completa agora em abril. Vai fazer agora em abril? Isso. 102. 102. Que maravilha, né? E a Igreja Batista do Povo tem uma equipe pastoral muito rica, né? Há 2 irmãos lá que têm me ajudado bastante, de uma maneira muito particular e muito intensa, né? Que é o pastor Paulo e a pastora Marília Falsarella, o casal Nossos Falsarella. líderes. Conhece? Sim. Responsável. Transmita a eles, por favor, a minha gratidão e o ósculo santo muito particular. Trago dos dois também um grande abraço para vocês, que são os nossos líderes da área de família. Pastor Jonas Neves também, nosso pastor sênior, mandou um grande abraço para o senhor. Muito obrigado. Um privilégio para nós estarmos aqui com vocês. A gente precisa trazer o pastor Jonas também, né? É verdade. O pastor Falsarella veio faz muitos anos, mas ele veio. O pastor Jonas, eu não me lembro de ter vindo. Ana, o pastor Jonas nunca veio, né? Então, ó, temos que trazer o pastor Jonas. Já vou trazer os dois, então. Maravilha. Vamos ver a matéria que apresenta o tema difícil de hoje. Voltamos já com a opinião dos convidados no Vejam Só. Atualmente, o namoro ainda prepara para o casamento. E também é esse o período em que o casal tem para se descobrir e aprender a conviver com as alegrias e dificuldades. Uma pesquisa da Universidade de Miami diz que o período de 3 anos é o suficiente para o casal conhecer e traçar metas. Se optar por morar juntos, 2 anos são excelentes para viver a experiência, pois o namoro não pode entrar na fase de acomodação, porque nesse caso é muito difícil partir para algo mais concreto. A fase de acomodação se dá quando um dos dois, geralmente o homem, fica desleixado em relação ao relacionamento e à mulher. Ele deixa de ser carinhoso, atencioso e educado. Ele reclama mais e deixa de agradá-la, como costumava acontecer no início do namoro. Estudo mostra que, em alguns casos, o casal pode namorar pelo resto da vida, mas desde que exista um pré-acordo de não construir algo mais concreto com o casamento. Ou até diz que é benéfico morar um tempo juntos antes de casar. Especialistas comentam que a idade indicada para as mulheres iniciarem a vida amorosa e assumir um compromisso é por volta dos 18 anos e os homens por volta dos 21, pois demora um pouco mais para amadurecer. Já a idade indicada para o homem casar é por volta dos 30 anos, quando já viveu muitas experiências. E a mulher, segundo especialistas, é criada para o casamento, mas concorda que aos 21 anos é uma idade boa. Que tipo de rapaz você quer? Quais qualidades a sua namorada deve ter? O que você espera dele ou dela? São diversas as questões que aparecem durante e antes do namoro também. Por isso, o programa Vejam Só quer saber qual o tempo ideal para um namoro cristão. E isso é o que vamos abordar no programa de hoje. Já que é uma pergunta direta, você tem a oportunidade de respondê-la também, né? Vá na internet e vote em nossa enquete. vejamsó.com.br, tá bom? Nós estamos aqui com a irmã pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Igreja Comunidade Cristã Plenitude. Irmã, na sua primeira fala, qual seria a sua resposta? Olha, pastor, eu creio que um tempo, né, pré-determinado é muito complicado se dizer, porque existem vários fatores. Existe a idade do casal, que foi até comentado na chamada, né? A idade do casal, a maturidade pessoal de cada um, a maturidade espiritual, o preparo para uma situação de casamento, se já fez uma faculdade, se o homem já tem uma condição para sustentar uma família, né? Então, eu acho que uma idade, um tempo determinado é complicado. Eu acredito que pode variar de casal para casal.
Mas eu diria, assim, a grosso modo, já que é uma pergunta bem objetiva, né? A grosso modo, de 1 ano e meio a 2, avaliando alguns princípios, né? Assim, observando alguns princípios na vida da... 1 ano e meio a 2. 1 ano e meio a 2. Tá, ok. Obrigado pela presença da senhora. O Rafael Gadelha é líder de noivos. Então tá, noivo já está, pelo menos antigamente, noivo era aquele que marcava a data do casamento. Né? Perfeito. Enfim. Aliás, continua desse jeito ou não? Alguns a gente ainda tem que ensinar o conceito do noivado. Pois é, então você vê como estão as coisas. Agora, o Rafael, você é casado? Sim. Quantos anos você tem casado? Há 8 anos eu sou casado. Casou novo, irmão? Casei novo. Casei Quantos com anos você 24 tem? anos. Tenho 32 anos. Tenta. Eu te dava uns 29. É mesmo? Então tô bem. Tá bem, tá bem. É que eu tô tomando ômega 3. Aleluia! Glória a Deus. Agora, irmão Rafael, pela sua experiência, qual é o tempo ideal para um namoro cristão? Olha, eu concordo perfeitamente com a pastora Silvia, que isso envolve alguns fatores, né, que rodeiam o casal. Principalmente a fase da vida que eles estão vivendo, né? E isso inclui a idade. Eu penso que de 2 a 3 anos aí é um período para um namoro cristão que nós conseguimos preservar todos os objetivos, né? Conseguimos alcançar o que precisa ser alcançado com um casal maduro. Tá bom. Então, 2 a 3 na sua opinião. Perfeito. Tá ok. Pastora Silvia, depois a mesma pergunta, Rafael. Com que idade o primeiro namoro, na sua opinião? Bom, pastor, eu acho que uma idade estabelecida é complicado por causa desses fatores. Mas 15, 16, 17 para mim é pouco. É muito pouco. Porque nessa idade, né, entre 15, se uma pessoa começar a namorar com 15 anos, né, com 14 anos, 15 anos, dentro do que eu creio que 1 ano e meio, 2 anos de namoro seria um bom prazo, ela vai se casar com 17? Não que não poderia, eu creio que até poderia, mas a gente precisa olhar a estrutura familiar, né, porque o modelo de dentro de casa grita. O modelo grita. Então, a estrutura familiar, será que esse rapaz tem maturidade suficiente para quando chegar na faculdade, né, e ter aquele leque de opções e de uma vida diferente, uma vida muito colorida? Será que ele vai estar preparado para manter aquele relacionamento, né? Então, eu creio que, né, chegando perto dos 18 anos, eu acho que seria um bom tempo para começar um namoro, para conhecer o outro, para dar tempo para ir se preparando, né? Eu acredito. Mas aí o casamento vai se dar antes dos 22. Sim, mas não é algo fechado, né? Não, né? tudo bem, não, tá. entendi. E para o senhor, a idade do primeiro namoro? Olha, eu cresci numa igreja, a igreja que eu frequentava e congregava na minha adolescência, tinha uma regra, uma lei, vamos assim dizer, que não podia namorar antes dos 18. Que igreja era essa? Na época, meu coração borbulhava. Puxa, mas estão fazendo a gente sofrer. Hoje eu louvo a Deus pelo cuidado que os pastores tiveram com o meu coração, com a minha vida, né, com o coração dos meus irmãos. E até, eu sei que nem todos que nos assistem vão gostar dessa minha resposta, mas eu creio que hoje uma idade excelente para começar a namorar, principalmente para o homem, vamos dizer assim, é com 21 anos. Por quê? Porque com 21 ele já decidiu algumas primícias básicas da sua vida, tal como não a estabilidade financeira, mas já entrou no mercado de trabalho de forma definitiva, já determinou aí qual vai ser a sua carreira estudantil. Imaginamos que já está cursando algum curso, alguma faculdade que vai dar base para que ele possa sustentar esse novo lar. Além do que envolve-se aí a maturidade, né? Nós sabemos que até os 18 anos, até os 20 anos,
nós conhecemos muitas pessoas interessantes, e eu tenho a impressão de que depois de aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, a escolha do cônjuge é a segunda decisão mais importante da vida. Certamente. Não dá para tomar essa decisão com afobação, não dá para tomar essa decisão com muitas coisas, como, por exemplo, o vestibular, que é importantíssimo. Não dá para ter essa concorrência no coração, na mente, né, na vida aí de um casal cristão. Que nós estamos pensando num casal cristão, com princípios, né, que vão ter um propósito no namoro. Que igreja é essa que proibia namorar? Pode falar. Posso ter a Comunidade da Graça, eu não sei como é que está hoje. Eu creio que esses princípios não devem ter mudado, mas na minha época era assim. Pastor Carlos Alberto? Exatamente. Menos de 18 não namora? Na minha época era assim. E o irmão obedeceu? Olha, considera... Obedeci. Na regra geral. Na regra geral um escorregãozinho aqui. Era obedecer. O coração era muito bem preservado pelos nossos líderes, e eu tive o privilégio de não aprender algumas coisas simplesmente na igreja, o que é preciosíssimo. Mas glória a Deus que eu aprendi dentro da minha casa, com o exemplo dos meus pais, que eram pastores de casais, e algumas coisas eu ouvia o choro do meu quarto de casais na sala, e eu comecei a pensar bem no começo da minha juventude, e eu pude desfrutar que realmente... Eu comecei a namorar com a minha esposa aos 19 anos. Eu tenho uma experiência belíssima de ter encontrado a mulher da minha vida, para minha mulher perfeita, aos 19 anos. Onde você conheceu? No trabalho. Aliás, ela tinha quantos anos? Puxa vida, pastor. Ela tinha 21 e eu tinha 19. Tudo bem, sem problema nenhum. Não é nenhum segredo. Quem faz o curso de Noivos Conosco sabe desse segredo, é porque não parece. Se eu não pareço ter a idade que eu tenho, ela então é maravilhosa. E vocês trabalham com o quê? Eu sou securitário e ela é nutricionista. Nós trabalhávamos na mesma seguradora, eu era do jurídico, ela era nutricionista, e um dia eu fui almoçar e eu falei, puxa vida, senhor, é essa daí que eu estou procurando. E ela era crente? Não, mas... Eu peguei. Líder de noivo. Nós vamos tratar disso. Nós precisamos voltar aqui para falar sobre esse tema. Não tomam como regra, meus irmãos, por favor. Eu sou a exceção da exceção da exceção de muita oração dos meus pais. Aliás, homens de oração, né? O seu pai e sua mãe, eu conheci, pessoas de oração. O seu pai é seríssimo, seríssimo. Bom, vamos lá. E você aí de casa? Agora você vai se manifestar, já ouviu bastante, é a sua vez. Vai lá no vejamsó.com.br e vota na enquete. A enquete tem uma pergunta muito direta. O namoro cristão deve ter... Primeira resposta, cerca de 1 ano para evitar que caiam em pecado. 1 ano, misericórdia. Segunda resposta, de 2 a 3 anos para evitar futuros casamentos frustrados. Terceira resposta, acima de 3 anos, quer dizer, não menos do que 3 anos, para que se conheça profundamente. Ai. E quarta resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você vai ganhar os presentes. Deixa eu ver, o primeiro presente é esse aqui, né? Tá aqui, ó, o livro Creia Simplesmente. Esse livro é muito legal. Você não encontra para comprar. Ele é distribuído para pessoas, para as Forças Armadas que estão indo para o Haiti, né? Já há vários anos o Brasil ajuda o Haiti na manutenção da ordem. Então, o editor do livro, ele convidou alguns pastores brasileiros para escreverem mensagens baseadas em todos os "e disse Jesus". São 99 vezes que os evangelhos registram e disse Jesus. Então, cada um desse Jesus se transformou numa mensagem desse livro. Presente para você, tá? Além do kit da grade, que hoje vai ser a caneca mais a camiseta. Tá aí, ó, a caneca que todo mundo quer, do Vejam Só, e a camiseta que também todo mundo quer. No próximo bloco, eu vou perguntar
para os nossos queridos convidados se eles são favoráveis à corte, que é uma das estratégias para manter a santidade no namoro, corte ou equivalente, né? Cada uma igreja dá um nome diferente, que em resumo é o seguinte: não pode nem beijar, só no altar, no dia do casamento. E também quanto tempo cada um deles namorou. Eles vão ter que contar. Voltamos já. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Inclusive, nós queremos saber quem você é, né? Já há algum tempo estamos com o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, com muitas e bastante interessantes surpresas, né? Antes de ter esse quadro, todo mundo achava que quem assiste ao Vejam Só é só o pessoal que não tem o que fazer, né? Que já está lá encostado, esperando a morte chegar, porque é muito tarde, não sei... E o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só mostra que todo mundo da família assiste, né? Você vai fazer o seu autorretrato com quem assiste a companhia, não esqueça das pessoas, e vai identificar tanto você quanto as pessoas da foto e mais o lugar onde você mora. Vai postar no facebook.com/programa Vejam Só para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E todo dia a gente vai ver um pouquinho da nossa audiência. No final do semestre, um sorteio entre todos os que participarem, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui a Daniela Queiroz. Ela mora em Uberlândia, Minas Gerais, e demorou muito para bater a... Não, ela não demorou. Ela foi muito ansiosa para fazer o selfie e pegou o Jornal das 10. Né? Mas não tem problema, tá certo. Daniela, que Deus te abençoe, viu? Um ósculo santo para você. E para o Jaqueto também. A Evelyn Kelly, de Feira de Santana, na Bahia, vai ser a segunda foto quando o nosso equipamento destravar, né? O Jaqueto é tão feio que travou a mão. A Evelyn Kelly, de Feira de Santana, na Bahia. Olha só, com o perdão do trocadilho, que gatinha, né? Olha só, que maravilha. Agora, não foi ela que bateu essa foto. Cadê a pessoa que assiste ao Vejam Só na companhia dela, que tinha que se identificar também, né? José Elton, ele mora em Moreno, Pernambuco. Tá animadaço, quase. Olha lá. É que isso aí era horário de verão, né? E lá não tinha horário de verão, ele tá feliz da vida. Beleza. Esse aí é o José Elton, que mora em Moreno, lá em Pernambuco. Márcio José, de Piracicaba, em São Paulo. Vendo o mesmo programa do Elton, olha só que legal. Valeu, Márcio. Que Deus te abençoe, viu? Nadine Freire. Olha, a Nadine Freire mora num dos lugares mais legais do Brasil para turista. Chama-se Canoa Quebrada, lá no Ceará, né? Chama Canoa Quebrada porque o sujeito vai lá e quebra a canoa para não sair mais de lá, né? Aí, muito legal. Valeu, Nadine. E a Rose e o Elias, de Várzea Grande, no Mato Grosso. O Elias doido para dormir, tadinho, né? E a Rose animada aí. Tá bom, legal. Um ósculo santo para todos vocês. Cadê o seu retrato? Hein? Põe lá no facebook.com/programa Vejam Só, para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Muito bem. Se você ainda não visitou meu blog, fica aí o endereço e o convite, ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem as opiniões em forma de vídeo, sobre os temas aqui do Vejam Só. Tem também alguns sermões meus em áudio, artigo, ensaios, tem uma coluna de esportes, que é meu filho que é o editor, né? E por aí vai, tá? Põe lá o seu comentário, que agora eu consegui uma autorização da NASA para usar um equipamento muito especial e poder responder aos comentários que são postados lá, né? O João conseguiu lá, craqueou lá um equipamento da NASA e a gente vai poder fazer isso, porque estava muito difícil. Eu tentei, não consegui, aí o João conseguiu para mim. Né, João? Tá bom. Beleza. O tema de hoje tem a ver com o tempo ideal para o namoro cristão. E eu queria saber da irmã Silvia. Não, primeiro, a senhora é a favor ou contra o negócio da corte ou assemelhados? Sou a favor.
Lá na igreja tem? Não, oficialmente não. Mas quando nós vamos aconselhar, né, os adolescentes que nos procuram, porque a gente tem próxima, né, com as ovelhas e tal. Então, quando nós vamos aconselhar os adolescentes ou os jovens, nós sempre explicamos os princípios. Então, não é oficial, né, não é como o Rafael, né? O Rafael disse que na igreja dele era proibido, que eu não acho ruim, não, né? Acho que dá para se evitar muita coisa, mas não é oficial. Mas é algo que nós estamos ensinando, pontuando, esclarecendo, mostrando os benefícios, que é uma segurança para eles, né? E eles têm vivido isso, pastor, porque alguns casos, quando, na maioria das vezes, né, a moça se pronuncia, vamos orar durante um período, né? Eu nem digo corte, com o primeiro beijo só no altar, não que eu seja contra, mas estou dizendo na nossa igreja, né? Eu nem digo isso, mas eu falo, antes de você se relacionar, durante um período, vai conhecendo como ele é na vida espiritual dele e vice-versa. Estou usando, né, no feminino, mas vice-versa. Na vida espiritual, na vida pessoal, como ele trata os pais, como ele lida com finanças, como ele se comporta dentro da igreja, né? Como ele se comporta com você, se ele vai continuar te dando tanta atenção, sabendo que ele só vai caminhar perto de você. E é impressionante, pastor, como eles mudam de ideia assim rapidamente. Então, nós temos visto... O que significa mudar de ideia? Já não tem tanta certeza que era de Deus, porque quando eles nos procuram, o pastor deve saber disso, sempre é de Deus. Ah, quando manda orar, aí acho que não é não. Quando manda orar, a certeza vai embora, né? Então, eu acredito que é uma ferramenta, é uma estratégia que só soma. Tá bom. E o irmão Rafael Gadelha, que é líder do curso de noivos da Igreja Batista do Povo. Qual é a sua opinião sobre a corte? Com algumas ressalvas, depende o que nós vamos chamar de corte. Tem uma corte conhecida aí como um primeiro momento de namoro com os pais dos candidatos a esse namoro. Né? Os pais conhecerem muito bem o pretendente antes então que se oficialize o namoro, ou então, se nós vamos chamar a corte de um período de oração antes que se oficialize o namoro, eu sou muito a favor, porque como bem disse a pastora, é um período onde vão se acalmar os ânimos, né? Como todos nós sabemos a diferença da paixão e do amor, a paixão chega arrebentando tudo. Quando nós temos um período principalmente de oração, de se conhecer, e se conhecer não precisa dar beijo na boca para se conhecer, né? É muito valioso e evita namoros desnecessários, namoros sem propósito, porque eu tenho para mim que o namoro tem que ter um propósito, e para mim o propósito do namoro do cristão é o casamento. Então é muito sério nós falarmos de iniciarmos um relacionamento, um namoro, sem que se conheça alguma coisa da pessoa, e esse alguma coisa demora, na minha opinião, alguns meses para conhecer. E isso é para proteger principalmente o coração dos envolvidos, dos pais, da família, né? Quantas moças nós conhecemos na igreja que por conta de uma relação que foi de forma precipitada, anunciada e depois descobriram que não é bem isso, puxa, a moça fica marcada, aquela lá já namorou com fulano, aquela lá já namorou com ciclano. Tudo isso poderia ser evitado com um bom tempo de oração, com um bom tempo de caminhada com um casal cristão que pode ser tido como exemplo, com um líder, né? E, bom, se nós temos o princípio de sexo antes do casamento ser pecado, não que o beijo seja, né? Mas o beijo vem de encontro a só somar posteriormente, não fazer a diferença no início dessa relação ou não. Então, nesse contexto de corte, então eu sou a favor. Qual é a sua ressalva para a corte? Alguns modelos que eu já vi sendo praticado distanciam demais os envolvidos, os principais. Acaba que o pai da moça, a mãe da moça, o pai do moço, a mãe do moço acham que são as pessoas perfeitas.
só que não procuram saber exatamente o que passa no coração daqueles jovens, né? Não entendi, irmão. Explica direito. Por exemplo, existe um modelo de corte onde fala assim, o pai e a mãe vão procurar o noivo para a filha. Ah, não, isso não existe. Ah, existe, pastor. Existe. E aí casamento, os pais acham... Como é que chama esse negócio? Arranjado. Casamento arranjado? É uma minoria, mas existe sim. Aí os pais procuram, puxa, encontrei. Vai lá... Isso no Brasil? No Brasil. No Brasil, existe sim. Hoje? Hoje. Eu acho que... Eu não acredito. Ah, existe. Eu acho que vale muito a opinião dos pais, a opinião dos pais, do pastor, a bênção dos pais. O meu sogro e a minha sogra, que devem estar nos assistindo, sabem o quanto que eu pedia a bênção deles, o quanto eu valorizava a bênção deles para o nosso relacionamento. Isso é fundamental, mas deve ser levado em consideração a escolha do rapaz, da moça, né? Então, eu sei que existe hoje no Brasil pessoas que pensam assim, por isso, com ressalvas... Aí não, corte é o que você descreveu antes, né? E o que a irmã descreveu também. Pensando então no termo de cortejar a moça. De cortejar. Aí sim, perfeitamente. Sim, mas, poxa, essa eu não sabia não, hein? Que coisa. Lá na Igreja Batista do Povo tem corte? Não. No conceito, então, de cortejar, sim. Aí não, sim. Corte, até 10 minutos atrás, eu chamava de corte o seguinte, é um namoro onde as pessoas, no máximo, vão andar de mãos dadas, fazem um voto de não se beijar, de não trocarem carícias, porque para não caírem em pecado, e vão ter o privilégio de trocarem o primeiro beijo já no altar do casamento, né? É isso que eu chamava de corte. Não, nesse conceito não. Nós temos o privilégio, o pastor Tiago, que cuida dos nossos adolescentes, junto com a sua esposa, Paula, tem feito um ótimo trabalho de cuidado mesmo com esses adolescentes, de trabalhar o tempo para esse início de namoro, né? Mas no sentido de se Tiago beijar... Marcolongo? Exatamente. Ele veio. Exatamente. Ele esteve aqui. Então, assim, mas no sentido de só beijar no altar, não. Tá. E a senhora, o que pensa disso? Em relação ao quê? A beijar só no altar? Assim, o casal não ter nenhum tipo de intimidade, a não ser andar de mão dada. Eu penso assim, que é o que nós passamos para a nossa igreja, né? Um período de corte. Particularmente, eu creio que nem tem essa necessidade no meu ministério, na minha igreja, na minha visão, né? Não que as outras estejam erradas, nada disso. Mas não é algo que nós adotamos da corte dentro desse princípio de beijar só. Mas, como o Rafael disse, a mesma coisa. Nós cremos num tempo de oração, e não só de oração, né? Porque a gente está acostumado, né? Vai orar e não ora, né? Às vezes ora, mas, né? Mas é mais para conhecer. Eu me lembro que quando eu fui falar com o meu pastor sobre o pastor Marinho, né? Quando eu fui falar que eu tinha conhecido um rapaz, né? E disse e tal. E ele disse, eu gostaria que você o avaliasse nas 3 dimensões. Espírito, alma e corpo. Ele te chama a atenção? Ele te atrai como homem? Depois eu gostaria que você observasse ele, que eu falei no bloco, acho que no bloco anterior. Ah, não, nesse bloco ainda. Como ele se comporta com os pais, como ele se comporta na igreja, como ele se comporta na vida financeira. E depois, não menos importante, mas espiritualmente, né? Ele quer a mesma coisa que você, ele adora o mesmo Deus que você. E, claro, né? Ele era cristão, mas isso me chamou muito a atenção. E quando você tem esse tempo de cortejo, de oração, você pode observar. Você pode observar e pode conhecer. Porque, sinceramente, pastor, se o casal começar se beijando, não dá tempo de conhecer nada. Não é? Porque só se beija. Então, Rafael, como é que foi quando a sua atual esposa, quando você começou a namorar, ela não era cristã? Você, obviamente, foi logo beijando, ela logo te beijou, não foi não? Não.
Como não? Opa, e os princípios plantados no meu coração? Mas ela não era cristã. Mas nem por isso ela era uma Você deixou desesperada. de ser, né? A minha esposa é um presente de Deus. Eu agradeço sempre o cuidado que o meu sogro e a minha sogra tiveram dela. Ela teve uma criação excelente, que veio de encontro com os princípios que foram plantados no coração dela, também nos meus. E quando nós nos conhecemos, por uma coincidência, só para explicar, eu fiquei 3 meses deixando docinho para ela todos os dias com uma funcionária dela e falando, entrega para tua chefe e diga que eu que mandei. 3 meses só para eu ganhar uma ligação de obrigado. Bom, menina, é difícil, hein? Difícil. Muito bom. Muito valorosa, muito valorosa. Então, nesses 3 meses eu fiquei confirmando no meu coração, porque ali eu tive um período só meu, sem ter contato nenhum com ela, de falar, puxa, Senhor, será que é? Tá, e aí ela ligou. Aí ela ligou para agradecer. E depois? Aí nós tivemos uma conversa onde que eu falei, olha, por os meus princípios, até porque quando nós começamos a namorar, isso atrás, estava muito na moda do ficar. Eu falei, olha, eu não tenho costume de ficar. Ela falou, que bom, eu também não. Então nós começamos a nos conhecer e eu tive, para alguns pode soar de forma estranha, mas eu tive o privilégio de começar a namorar com ela 2 dias após eu descobri que o meu pai estava com câncer. A minha cabeça estava a milhão e nós tínhamos marcado de sair para conversarmos no dia da cirurgia do meu pai, que quando abriram, falaram, opa, fecha, porque a gente precisa falar com a família. 2 dias depois, eu um pouco chateado, minha mãe falou, Rafael, você não ia sair com uma moça do teu trabalho? Saia com ela para você conversar um pouco. E eu tive, para mim foi o maior presente que eu ganhei em relação à minha esposa, a Fabiola. Porque nós começamos um relacionamento onde eu sentei com ela na praça de alimentação do Shopping Morumbi e falei durante 4 horas, falei tudo que estava no meu coração, porque eu tive o privilégio de começar um namoro sem máscaras. Essa que é a grande diferença de você ter um período importante de namoro. Por quê? Um período curto de namoro, você consegue manter as máscaras e você não se expõe totalmente. Eu tenho que, após um período de 1 ano, começam a cair algumas máscaras. Como a pastora disse, você, durante 1 ano, você consegue enganar a pessoa que está interessada, como você trata o seu pai, como você trata sua mãe, que é um princípio fundamental para você saber como você será tratado no casamento, né? Como ela é espiritualmente, como, por exemplo, como que uma pessoa que não é fiel ao seu Deus, né, vai ser fiel a você. Então, um período curto de namoro, você não consegue avaliar. Isso sim, independente de qualquer idade. Um período curto de namoro, você não consegue avaliar todas essas possibilidades. Então, eu conheci a minha esposa num ambiente totalmente desfavorável a máscaras. E isso nos ajudou muito no início do namoro, que eu pude expor o meu coração, rasgar, e ela encaixou como uma luva. Então, irmão, pastora Silvia, o irmão Rafael deixou muito claro aqui que um período curto de namoro é muito fácil para o embusteiro enganar, certo? Eu concordo. Então, mas se o namoro for longo, o casal cai. Então, mas na verdade, pastor, eu creio que é o antes do namoro. Porque se antes do namoro eles estiverem numa idade apropriada, porque se a pessoa for começar a namorar com 15 anos... Eu vou falar da moça, né? Ele falou do rapaz, 21 anos, é verdade, um pouco mais velho, né? O homem realmente amadurece um pouquinho depois. A moça começa a namorar com 15 anos. Mesmo que dê tempo de 1 ano e meio, 2 anos, para conhecer algumas situações da vida, né? Porque namorar quando está tudo bem é uma coisa, né? E passear no shopping, né? E passear em qualquer outro lugar, ir no restaurante. Agora, diante de uma situação que o pai está com câncer, é outra coisa. Né? Então, eu acredito que se uma moça de 15 anos, durante 1 ano e meio, 2 anos, ela vai passar por situações e demonstrar quem ela é realmente, isso é uma ponta. Mas e a outra ponta da idade? Ela está madura para encarar um relacionamento?
ela vai estar satisfeita com aquele rapazote, né? Que ela acha que vai ser o marido dela. Então, não é só... quando nós dizemos, por isso que eu disse, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do contexto. Então, se é um casal um pouco mais maduro, que já está um pouco mais estável, que pode assumir um casamento, como um rapaz de 17 anos vai assumir um casamento? Se um rapaz de 17, 18 anos for assumir um casamento, quem vai sustentar o casamento é o pai, não é? Então, não é só o tempo de namoro. Então, existem alguns princípios que precisam ser avaliados, né? Então, eu acho que isso tudo que faz parte. Eu acho que precisa ser observado, olhado de casal para casal. Quando eu e o pastor Marinho, nós nos conhecemos, ele estava já estabilizado financeiramente, ele podia sustentar uma família. Eu também sou 2 anos mais velha que ele. Dá certo isso, dá muito então. certo isso, pastor. Eu já sabia o que eu queria, né? Então, assim, é diferente. Então, para a nossa situação, 1 ano e meio, né? Que foi entre namoro, noivado e tal, e nós nos casamos, nós conseguimos preparar o casamento em 6, 8 meses. Mas um casal mais jovem consegue preparar um casamento em menos tempo? Não consegue, não é? Porque faltam recursos. Então, eu acredito que são vários princípios antes de começar a namorar. Depois desses princípios... Quando vocês falam de antes de começar a namorar, tanto a irmã quanto o Rafael têm falado disso. O que é? É uma amizade assim, especial? O que diferenciará esse relacionamento do rapaz com a moça dos outros relacionamentos com outros rapazes e moças que ambos têm? Bom, talvez seja um assunto um pouco mais extenso e polêmico, mas eu vou tentar resumir, né? Eu acredito, pastor, que o Senhor tem uma pessoa para todo mundo. Eu acredito que, para mim, o Senhor tinha o pastor Marinho. É isso que eu creio. Eu sei que muitas igrejas não pensam assim, creem que em relação a relacionamento, Deus não tem nada a ver com isso, e eu concordo em gênero, número e grau com o que o Rafael disse. Depois de entregar a sua vida para Jesus, não tem decisão mais importante do que a escolha do seu cônjuge, porque ele pode acabar com a sua vida espiritual. Sim. Não é verdade? Então eu creio assim, que quando você se propõe a namorar alguém, além dessas observações naturais, né, que nós falamos aqui, existe algo espiritual. Senhor, este é o homem que o Senhor tem para mim? Esta é a mulher que o Senhor tem para mim? Esse é o melhor para mim? Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu costumo dizer para os jovens, né, na minha igreja, você que é solteiro, você tem o privilégio de se cumprir na sua vida a vontade perfeita do Senhor. Porque tem pessoas que se casam antes de conhecer o Senhor, né, e depois passam, algumas pessoas não, algumas pessoas sim, passam por algumas coisas, mas se aquilo não era a vontade perfeita, se tornou, porque já está casado. Então, se tornou. Mas o jovem, ele tem a possibilidade, o jovem cristão, ele tem a possibilidade do Senhor dizer, este é o melhor homem para você e essa é a melhor mulher. Mas onde é que isso nos vai nos levar em relação a essa questão vai ser uma amizade diferenciada? Então, até começar o namoro? Até ter uma resposta de Deus, com uma oração verdadeira, com uma preocupação verdadeira. Como é que o senhor vê isso, irmão? Pastor, eu respeito muito a opinião da pastora Silvia. Eu tenho entendido que o Senhor não escolhe o cônjuge para ninguém. Ele abençoa a nossa escolha. A gente faz uma brincadeira que a última vez que Deus escolheu a esposa para alguém, o que ele ouviu? A mulher que tu me desse. Depois disso, Deus não escolheu a mulher mais para ninguém. Mas ele coloca na palavra, ele traz alguns princípios para nós bem escolhermos essa pessoa, e aí sim eu concordo de submeter ao Senhor. Senhor, este é o melhor de Deus, este é o que tu tens de melhor para mim, né? Foi o que eu fiz com a minha esposa, e para isso eu pedi algumas direções do Senhor, como por exemplo, eu falo muito isso no curso de noivos, desmentindo algumas profetadas aí, né, em relação a isso. Quantos casamentos nós vemos dentro de igreja destruídos
pessoas infelizes, né, entrando para estatísticas, porque simplesmente foram lá num culto e chegou alguém e falou, olha, eis que te digo, você vai casar com... Hã? E aí não entra no que o seu pastor bem... Olha, avalie no corpo, alma, físico, né, espiritualmente, faça essa avaliação. Uma pessoa que vai com peso, com o jugo de uma profecia, de que aquela é a pessoa escolhida do Senhor, olha, eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Agora, nós estamos falando de um Deus que, como a pastora colocou, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tem alegria em nos dar uma vida abençoada, em nos abençoar na nossa caminhada. E não é numa escolha tão importante como esta que ele estaria de fora, né? Agora, submeter a aprovação do Senhor, aí sim, mais uma vez eu insisto, na aprovação e bênção dos pais, na aprovação ou pelo menos a avaliação do pastor, dos pais, porque muitos jovens, eu já fui bem mais jovem e hoje estou ainda em processo de amadurecimento. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou falar, puxa, como eu era imaturo ainda aos 32 anos, mas eu lembro do meu coração com 19 e algumas coisas que me falavam, como assim, eu que vou decidir isso, né? Vão falar, Rafael, mas você falou lá no programa que eu que tenho que decidir. Até porque a decisão, para mim, a decisão de escolha é uma decisão racional, não emocional. Eu até trouxe uma frase aqui muito importante. Devemos tomar cuidado com emoções ardentes, pois vencem o bom senso e cegam a razão. Isso nos leva a uma boa escolha depois dessa baixa aí do fogo do início, né? E submetendo, então, por exemplo, a opinião do pastor e dos pais. Por que ouvir a opinião dos pais do pretendente? Muitos dizem, minha sogra não quer que eu me case. Vá ouvir o porquê. No mínimo, ela conhece muito melhor o pretendente ou a sua pretendente do que você. Ela pode trazer algumas coisas que vai ser valiosa para a sua decisão. Né? O seu pastor, né, tem um texto na palavra de Deus que, olha, em Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Eu tive o privilégio de ter excelentes pastores que cuidaram de mim. E todas as vezes que eu perguntei a opinião deles, hoje os meus pastores, né? Eu tenho o privilégio de me assentar e falar, pastor, qual é a sua opinião disso? E saber que da boca dele vai vir um direcionamento de Deus, algo segundo a palavra de Deus, né? Eu queria só falar, em relação ao que o Rafael... 2 pontos. As profetadas, que eu acredito na palavra profética, acredito. Sem dúvida, quero deixar claro, mas para relacionamento eu creio que não existe nenhum maior interessado do que você próprio. Então eu creio que o Senhor fala com você próprio. Né? Então quando eu disse em relação a orar para ter uma direção do Senhor, é em relação a você mesmo, buscar em Deus essa resposta. Eu fiz isso. Eu disse bem claro para o Senhor, falei, Senhor, por favor, eu não quero ouvir de ninguém se é o marinho ou se não é. Primeiro o Senhor fala para mim, quem vai se casar sou eu. Depois quem falar, e foi o que aconteceu. Eram pessoas dizendo, que maravilha, e pessoas dizendo, não é de Deus. Mas não me importava essa opinião, essa terceira opinião, porque eu já tinha uma resposta. Mas, em relação ao Senhor escolher, Rafael, assim, respeito a sua opinião também, quero deixar claro, mas assim, eu creio que o Senhor escolhe. Por ser uma decisão tão importante. Por exemplo, até abri um texto, eu não vou ler, né? Não tem necessidade, mas só para todo mundo saber. Gênesis 24, quando Abraão pediu para que o servo mais velho da casa, fosse buscar uma noiva, né? E ele fez de uma forma, foi um sinal diante do Senhor para que aquela moça fosse escolhida por Deus, né? Então eu creio que quando a pessoa realmente quer, porque tem gente que fala que quer, mas não quer. Exato. Quando a pessoa realmente quer que o Senhor defina, né? Eu creio que o Senhor diz sim, é essa pessoa, mas isso não impede da pessoa escolher e o Senhor abençoar. Mas aí não seria a vontade perfeita, seria a vontade permissiva. Bom, a gente vai para o intervalo, voltamos já
com a continuação desse debate no Vejam Só. Muito bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos entrando no terceiro e último bloco do programa Vejam Só, discutindo a questão de quanto tempo deve durar um namoro cristão, né? Muitas coisas foram colocadas e tal, mas o que eu tenho notado é que é uma unanimidade aqui no programa. Todo mundo que vem aqui é contra profecias ligadas a casamento, namoro. Nossa. Eu fico pensando, por que elas são tão abundantes, né? Há um tempo atrás, não faz muito tempo, lá na minha igreja havia uma irmã cujo marido é pastor, mas ela não frequentava a igreja do marido porque era uma igreja muito ligada a usos e costumes. A mulher não podia usar nenhum tipo de maquiagem, não podia cortar o cabelo, aquela coisa arada toda, né? Então ela frequentava a nossa igreja. Eu a visitava, conhecia, era amigo do... amigo não, mas conhecido do marido dela e tal. Um bom irmão. Mas um belo domingo ela chegou apavorada, mas ela chegou transtornada. Pelo amor de Deus, pastor, precisa de um tempo e tal. Eu levei ela para a salinha para a gente, né, para ela se acalmar. E o que tinha acontecido? Na manhã daquele domingo, durante as ministrações de oração na igreja do marido, uma irmã profetisa trouxe uma palavra de conforto para o pastor da igreja, que Deus estava ciente da cruz que ele carregava, uma vez que ele não tinha ao lado dele uma companheira, porque ela não frequentava a igreja, então que Deus providenciaria a substituição da esposa, né? Então ela entendeu que ela ia morrer. E Deus ia tirar a vida dela para o pastor poder casar com uma da igreja dele lá. Então. Aí eu falei, escuta, será que não é a interessada? A interessada ou a amiga dela, né? Porque geralmente é assim, não é? Exatamente. Infelizmente, né, pastor? Exatamente. Infelizmente, né? Muito triste e muito sério. Aí eu mostrei para ela que não tinha nada a ver com Deus e tal. Mas olha... Misericórdia. Falei, a que ponto chega o povo, né? Usando Mas o nome é que de também Deus. as pessoas, elas vão em busca disso, né, né, pastor? Né? Elas vão em busca. Faz fila, né? Então, quer dizer, é complicado, né? Então, a pessoa que não tem a índole, a conversão e algumas outras coisas mais, se vê na obrigação de falar alguma coisa... E fala. Né? Éder, ele mora em Joinville, lá, linda cidade de Santa Catarina. Acredito que o tempo entre se conhecer e se casar deve ser no máximo de 1 ano. Nossa. Uau! Também pode ser menos. Eu e minha esposa casamos dentro de 9 meses. Se não se conhecerem o básico de suas vidas é porque tem algo errado. Mas não adianta querer conhecer tudo sobre o outro antes do casamento, pois só convivendo junto que se conhecerá o melhor. E não pode fazer isso antes do casamento. É bom pensar bem antes de casar. Mas depois sabemos que exercitar a misericórdia, pois teremos tribulações. 1 Coríntios 7, 28. E como antes, com os pais, procurar ser pacífico, humilde e reconhecer os erros. Não é bom ficar enrolando, sim, sim, não, não. De ambos os lados, como Rebeca. Né? Gênesis 24, texto que a senhora mencionou. Se alguém não tem maturidade ou condições financeiras até então, é bom nem começar um romance. Então, 1 ano ou menos, para não cair. Walter Cardoso, de Carapicuíba, em São Paulo. Parece loucura determinar um tempo para se namorar. Deus, a meu ver, dá toda a liberdade para que cada um sinta-se confortável dentro das condições financeiras e também emocionais para se casarem no momento que querem. Acontece que as pessoas querem sempre julgar quem está namorando, querendo estabelecer normas e mandamentos que Deus não falou e não estabeleceu. Parecem fiscais da vida alheia. Quero lembrar que nós não deixamos de ser seres humanos por nos tornarmos cristãos. E por isso, de maneira geral, temos as mesmas dificuldades que têm outros relacionamentos que não são cristãos. Querer exigir perfeição de alguém ou de nós mesmos sem respaldo espiritual é algo temeroso,
pois sempre devemos lembrar que somos pecadores, humanos, falhos e necessitados da misericórdia divina. O pastor Cleverson, lá de Arthur Nogueira, em São Paulo. Não existe um tempo ideal. Creio que se os dois sabem o que querem, conhecem os pais da noiva e do noivo, o rapaz tem um bom emprego, tem uma boa formação. Ô, pastor Cleverson, nós não estamos discutindo o futuro noivo da sua filha. Não, a filha é lindíssima, inteligentíssima, mas olha só o que ele escreve aqui. Ele nem percebeu, mas ele estava escrevendo como pai, né? Pai da noiva. Olha só, vou ler de novo. Não existe um tempo ideal. Creio que se os dois sabem o que quer, conhecem os pais da noiva e do noivo, o rapaz tem um bom emprego, tem uma formação acadêmica, já tem uma casa, o que impede de casar? Que tudo isso pode se perder. Quanto mais o tempo passa, o casal de namorados fica mais sujeitos a cair em tentação. Então, converse muito um com o outro, procure o conselho dos pais e do pastor da igreja e marque a data do casamento. Eu só não lembro o nome da menina. Como que ela chama? João? Não lembra, não? Ué, você não lembra? Então tá bom. Ô, Ana, você lembra o nome da filha do pastor Cleverson? Tá todo mundo tentando lembrar o nome da moça aqui. Mas tá bom. Já, quem tiver de olho nela já sabe que o pai é bravo. Hein? Os quesitos são esses. É. A Anne Estésia, conselheira matrimonial, só que não diz da onde. Não existe tempo cronológico nem fórmula mágica quando se trata de relacionamento conjugal. Mas é evidente que quanto mais tempo em se conhecer e saber seus hábitos e costumes, preferências e deficiências, é melhor. É fundamental também conhecer as famílias e seus conceitos. Conhecer amigos e colegas de trabalho de ambos. Colegas de trabalho? Uau! Não para se fazer um julgamento, mas para que no futuro não venha dizer que foi enganado ou enganada. Fazer projetos e planos juntos também solidifica o relacionamento. Lembre-se que a mulher casa achando que o homem muda, e ele não muda. O homem casa pensando que a mulher nunca muda, e ela muda. Que legal isso aqui. Então, a mulher casa achando que o homem vai mudar, e ele não muda. O homem acha que a mulher nunca vai mudar, e ela muda. Credo, né? Parece uma conspiração. Né? É. Ai, ai, ai. É a realidade da vida, né, pastor? Pastor, eu quero só reforçar, o nosso querido pastor Ciro Diniz, que escreve também, cuida de casais, ele tem uma frase que eu gosto muito. O namoro é o tempo para questionar, observar, mudar, romper se for necessário, pois depois de casado é tempo de aceitar e renunciar. É verdade. Eu quero, se o senhor me permite, eu quero só colocar minha opinião, eu respeito muito as opiniões que foram colocadas. De fato, a Bíblia não coloca um tempo determinado, mas nós estamos falando aqui com o coração de um pastor, um coração que ama, e nós temos vivido isso nos gabinetes, né? Algumas coisas que poderiam ter sido evitadas, algumas situações que poderiam ter sido evitadas se o casal se conhecesse um pouquinho melhor. Nós estamos aqui simplesmente falando com o coração, falando, olha, cuidado, né? Veja isso, veja aquilo. De fato, a Bíblia não coloca. Nós estamos aqui trabalhando com um bom senso. Se perguntássemos aí no meio secular, talvez teria também alguma opinião semelhante. Então, né? pastor, mas sobre isso que o senhor está falando, eu deixei para o terceiro bloco, que já passou da meia-noite, é hora de... Porque tem um monte de gente vê no Vejam Só, que assiste o Vejam Só, que tem um monte de adolescente, criança, moço, que é a seguinte, vocês dois estão falando, tem que conhecer a família, o pai, a mãe, tem que conhecer os colegas de trabalho, essa é nova para mim, né? Conhecer os colegas de trabalho. Então a mulher de Silvio Santos está lascada, né? Porque... Enfim. Mas não pode dormir junto. Quer dizer, você conhece tudo da pessoa, menos o lado, digamos... sexual. Mais apimentado da história do casamento. Isso não pode? Não é um contrassenso? Não pode fazer test drive? Não, não deve. Porque se você faz o test drive... Talvez, né? Vou falar naturalmente, não vou falar nem do princípio bíblico. Eu vou falar primeiro do princípio bíblico, que tem mais força, né? Tá bom. Fica à vontade. Eu creio que as veredas antigas é que funcionam. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina é o que funciona. Então, talvez hoje o discurso seja outro, né? Seja mais
mais moderno, mais sofisticado, você ter vários relacionamentos, fazer vários testes drive, né? Pode ser, mas o que funciona mesmo é a palavra do Senhor, porque um casamento, ele não é feito só da vida sexual. A vida sexual é muito, muito importante, muitíssimo. Eu diria que 50% do relacionamento é a vida sexual, mas dentro do relacionamento, ele não é o primeiro tópico. Eu não sei se eu faço entender, né? Então, ele tem um peso muito grande, um peso muito maior do que todas as outras coisas, mas ele não é o primeiro tópico, porque você não vive a sua vida inteira com o seu cônjuge na cama, não é? Então, existem várias outras situações. Então, essas outras coisas precisam ser avaliadas. Se foi avaliado no início, se aquele homem, se aquela mulher te atrai, né, depois é um ajuste, é um conhecimento, é uma renúncia, é um desejo de saber o que faz o outro feliz, né? Então, eu acredito que não precisa de test drive sexual. Eu não creio, pastor. E o senhor? Compartilho exatamente da mesma opinião e eu até exageraria de falar que é mais do que 50%. Até porque o sexo foi um presente que Deus deu para o homem e para a mulher. É fantástico, né? É muito bom mesmo. Agora, ele não passa longe de ser uma das bases do casamento, onde o casamento vai estar solidificado. Por exemplo, ontem, me preparando para vir para cá, eu abri a internet e vi o nosso querido Gerson Brenner, que todo mundo conhece, né? Um ator muito bonito, tudo, que está querendo voltar para a mídia, né? E eu sempre uso o exemplo dele no curso de noivos. Olha, e se isso acontecer com você? Porque, não julgando, eu não lembro qual era a situação dele no momento, ou trazendo então para uma realidade que hoje eu tenho vivido. Eu aconselhei há 1 ano atrás um casal cheio de energia. Ele anda de motona, a moça lindíssima, acompanhava ele nos passeios, se casaram. 3 meses depois que se casaram, a moça teve um derrame, um AVC e ficou acamada. Se o relacionamento deles tivesse sido baseado no sexo, esse casamento já estava destruído. Porque, no mínimo, alguém ia buscar fora. Aquele que não está sendo servido, entre aspas, ia buscar fora. Ou se essa base foi o sexo, puxa vida, acabou o casamento. Pastor, eu tenho uma seguinte opinião. Não tem como não dar certo. Sexo é bom demais para você. Quando dentro do casamento, feito nos princípios de Deus, de amor. O senhor está dizendo que não, tem que conhecer tudo menos esse lado. E esse lado, então, depois vai dar certo de qualquer jeito? Pastor, eu tenho... Ninguém se surpreende depois. Mas eu não sabia que meu marido era sadomasoquista. Opa! Mas aí nós estamos falando de um relacionamento cristão, baseado nos princípios cristãos. Sadomasoquismo, para mim, não tem princípio cristão. Não, peraí, calma lá. Vamos pôr os pingos nos is, né? Casam virgens, não fizeram nada, se conheceram tudo. Melhor dos mundos. Mas o cara... Ele gosta para ele poder, né, se desempenhar bem, ele... Precisa de um aditivo. E a moça, por exemplo, só chega lá se for um sexo mais selvagem e tal. E ele pode não gostar disso. E aí? Pastor... Não se corre o risco de haver um desajuste? É garantido que o casal que se preserva até o dia do casamento, depois se ajusta com facilidade? Aí os nossos queridos que mandaram opinião, só precisa esclarecer. Não precisa se conhecer na cama, mas não é necessário, ou pelo contrário, é necessário que se converse sobre isso. Durante o namoro, o que você pensa sobre o sexo? Como que você, por exemplo, frequente, como pensa... Sexo oral é pecado, sexo anal é pecado. É bom que se converse. Nós, lá no curso de noivos da Igreja Isso não vai apimentar o negócio? Pastor, aí nós temos que entender com quem nós estamos lidando. E se eles estiverem num lugar não propício para a pimenta? Nós estamos falando... Eu trato eles vão conversar sobre isso no confessionário da Igreja Católica? Não, pastor, mas num restaurante. Num restaurante, pastor. Conselheiro. Exatamente. Um restaurante tem pimenta em cima da mesa. Olha, pastor, eu falo do sistema... com conselheiro?
Então a conversa a 3? Por que não? O ideal. Porque aí nós corremos o risco de, se a pimenta começar a arder demais, alguém chega com o balde e joga fora. Ai, meu Deus Por do exemplo, céu. pastor, nós tratamos isso lá no curso de noivos, numa sala com mais de 100 pessoas, né? Com bases bíblicas, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Lógico que, por exemplo, alguns assuntos mais delicados, até por amor à vida dos irmãos e para não expô-los, nós separamos os homens das mulheres nessas aulas. Falamos a mesma coisa com eles em salas e ambientes diferentes, para não causar constrangimento, né? E alguns nós tratamos juntos, que é melhor ambiente baseado na palavra de Deus, Tá. com Deixa eu conselheiros cristãos. Irmã, a senhora é casada há mais tempo e a senhora é mulher. Tenho certeza absoluta que a senhora já ouviu muita irmã se queixando que, mas não dá. Se eu soubesse que meu marido era assim, não casava com ele. É ou não é? Então. É verdade, mas é a falta de preparo, pastor. Como então, assim? o que o Rafael disse, que tem que haver uma conversa, tem que haver mesmo, né? Talvez, se eles estiverem junto com o conselheiro e o conselheiro tocar nos tópicos e depois eles conversarem entre si, é uma boa ajuda, né? Então, olha, os tópicos são esses. Ele tocou num ponto de frequência. Pastor, isso é o terror dos pastores. O pastor possivelmente sabe disso. Isso de frequência é muito sério, porque às vezes o marido precisa em uma frequência, a esposa em outra, ou vice-versa. E isso, se não for ajustado, se não for conversado, se não for colocado um meio termo, às vezes você não vai atender o marido completamente, não vai atender a esposa completamente, mas vamos entrar no meio termo? Então, o marido deseja que seja todo dia, a esposa uma semana. Então, vamos ficar junto 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana? Então, eu acho que são coisas que precisam ser conversadas. Eu acho que um casal, quando ele se casa e ele tem o mesmo objetivo, e o objetivo de ficar junto, e o objetivo de dar certo, ele vai se ajustando. É que, na verdade, eu não sei por quê, porque eu penso exatamente, o meu marido está de prova, eu falo, o sexo é um presente de Deus para o homem, né? O diabo distorceu, Exatamente. Mas o conceito do Senhor é um presente. Então, mas isso é um tabu para as pessoas. É tão impressionante que as pessoas fazem o que elas querem. Mas quando vai conversar de uma forma racional, de uma forma inteligente, parece que não pode falar naquilo. E tem que falar, tem que conversar. Às vezes eu falo para algumas mulheres, mas o meu marido não sabe isso, não sabe. Mas ensina. Fala pra ele. Posso falar não, uma coisa, pastor? pastor? Posso falar eu só falaria. algo Ela sabe reclamar para as outras. Mas... não. Só algo para nós pensarmos. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, fala sobre o amor. Eu gostaria de fazer um convite para reflexão. Quando você entra num casamento, você entra para ser feliz ou para fazer o outro feliz? A pastora estava falando em relação à frequência, tudo. Quem falou foi você. Sim, eu trouxe depois. Não. Ela falou sobre frequência. Lógico que tem que ter um equilíbrio, né? Até porque meus pais sempre brincavam que tem gente que acha que é como arroz e feijão, tem que ter todo dia no almoço e no jantar, senão vai fazer falta. Opa, lógico que tem que ter um equilíbrio aí, mas bem conversado, né? Bem ajustado, por que não, né? E deve ser conversado essas coisas durante o casamento, para a saúde do casamento e sempre pensando em fazer o outro feliz. Quando nós entramos no casamento pensando em fazer o nosso cônjuge feliz, automaticamente nós seremos felizes, porque a lei do plantio no casamento é muito rica, porque nós plantamos o que nós queremos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Deixa eu chamar aqui as entrevistas que a nossa repórter fez sobre o tema de hoje. Vejam só. Hoje a gente sabe que o namoro ainda acaba sendo uma preparação para o casamento. Por isso eu quero saber de você. Você acha que existe um tempo ideal para um namoro? Não, eu acho que demorar até a realização plena da felicidade do namoro, serem felizes durante o namoro e se sentirem ambos preparados para o casamento. Mas eu acho que não tem um tempo ideal. Sim, uns de 3 a 5 anos no máximo, né? Porque a enrolação é uma coisa muito chata. Independente do tempo que você tenha, você nunca vai conhecer a pessoa completamente. Ela não vai se mostrar logo no namoro.
Então não tem tempo ideal, só a partir do convívio mesmo no dia a dia. 1 ano, 2 anos eu já acho que já vai ficar cansada, a pessoa vai se cansando, entendeu? Se demora muito, aí geralmente esse namoro acaba e a garota arruma outro, ou mesmo um garoto, e assim, dá 2, 3 meses estão casando. E você, o que acha? Eu acho que de caso a caso. Às vezes a pessoa conhece e acha que é aquela pessoa da sua vida e acaba casando, ficando. Às vezes, depois de 10 anos, vai descobrir que a pessoa que está ao lado dela é a pessoa ideal. Realmente, hoje em dia precisa ter uma experiência muito boa para se casar, né? O que tem sido feito é dar continuidade ao namoro eternamente, né? Mas eu acho que não precisa, não. Estava doido para ouvir as opiniões colhidas lá no Reduto Evangélico, né? Queria ver o povo lá, o que eles iam responder. Mas é que nem sempre a gente tem equipe de transporte para levar o cinegrafista, o repórter para os lugares, né? Mas esse tema, embora as opiniões não tenham fugido do âmbito, assim, do foco, do ponto de vista cristão, num reduto cristão, eu acho que elas iam se revestir lá de versículo. O senhor não acha não, irmão? Sim. Ia ter uma ficação aí nas isso. Lá todo mundo, né? É santo. Lá é um negócio impressionante. Né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Jairo de Lima Alves, ele mora em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. O tempo ideal para o namoro cristão vai depender muito do preparo espiritual dos enamorados. A coerência e a responsabilidade devem prevalecer durante o período em que os jovens estiverem namorando, já que a intenção, em geral, é culminar com o casamento. O Felipe de São Paulo, é preferível ter amizade do que namoro longo. Vejam que no namoro você não pode ficar conhecendo novas pessoas, perdendo assim a oportunidade de conhecer alguém que realmente vale a pena. Uau! Já na amizade você é livre. E quando achar alguém que realmente vale a pena, então que o namoro seja curto. Isso evita cair em pecado. E depois da primeira vez, ele vai sempre e nada de casar. Ave, credo. O Fábio Pereira, da capital paulista. Creio que os interessados devem buscar em oração a direção de Deus, se é ou não o 100% que ele tem para cada um nessa área. Já aconteceu comigo. De Deus me falar que uma pessoa não era aquela que tinha para mim. Foi dolorido, mas valeu a pena obedecer. Hoje sou casado com aquela que ele tinha para a minha vida e sou muito feliz. Esperar e orar vale a pena. Um abraço para o pastor Ronaldo Fábio Pereira. Um abraço para o pastor, para mim, do Ronaldo Fábio Pereira. Beleza. Eu queria agradecer a presença da irmã Silvia Pietropaulo Marinho, né, da Comunidade Cristã Plenitude, e ao Rafael Gadelha, da Igreja Batista do Povo. Ambos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, né? Você vai ao nosso endereço eletrônico e é o melhor. E na aba Convidados, você tem o contato desses dois irmãos para tirar dúvidas, mandar e-mail, fazer convite, enfim, eles estão à disposição de vocês. Vamos ver quem vai levar o kit da grade. Deusdede Medeiros da Silva, de Uberlândia, Minas Gerais. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.